Olá pessoal do sétimo ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 9, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página 64, sobre o título Renascimento e Humanismo. Pois bem pessoal, o Renascimento foi um movimento artístico e cultural que predominou no continente europeu entre os séculos XIV, XV e XVI. E que trouxe uma nova perspectiva de mundo entre os artistas e a própria sociedade em geral. O renascimento artístico e cultural surgiu na então Península Itálica, nas cidades de Pisa, Gênova, Veneza, graças à Igreja Católica, que apoiou em partes alguns artistas do Renascimento que desenvolviam artes sacras, graças aos mecenas, Os mecenas eram grandes burgueses, grandes comerciantes, enriquecidos pela atividade comercial, que resolveram patrocinar artistas do Renascimento, dentre os quais nós gostaríamos de citar os mecenas como Lourenço de Médici, que patrocinou boa parte da obra de Leonardo da Vinci, o maior artista do Renascimento e quem sabe da própria humanidade. Então o Renascimento surgiu na Península Itálica no século XIV, predominou pelos séculos XV e XVI e tinha como principais características, primeiro, o racionalismo. Durante toda a Idade Média, que é a fase que antecedeu o Renascimento, pautava-se todas as orientações pelo teocentrismo. Tudo se explicava pela fé, pela religião. Com o Renascimento houve uma mudança nessa ótica e a razão passou a ser utilizada para sobrepor a fé. Então o homem passou a questionar certas coisas, a questionar a autoridade da igreja, a explicar os fenômenos pelo uso da razão, não mais pelo uso da fé. Essa é a primeira característica do Renascimento, o racionalismo. A segunda característica é o classicismo. O classicismo, pessoal, é a inspiração, a retomada nos valores greco-romanos. Os artistas do Renascimento eles se inspiravam muito nos grandes artistas gregos, nos grandes artistas romanos que vieram da antiguidade. Como Grécia e Roma eram conhecidas como as civilizações clássicas, essa inspiração na arte greco-romana é chamada de classicismo. É a segunda característica do Renascimento artístico e cultural. A terceira característica é o antropocentrismo ou o humanismo. Homem, centrismo no centro. O homem passou a ser a medida de todas as coisas. Ou seja, os artistas do Renascimento começaram a observar muito as questões humanas, os valores humanos. Antes, na Idade Média, se observava muito pelo viés da fé, da metafísica, do sobrenatural, do misticismo, das superstições. Agora não. Com o Renascimento há uma grande valorização do estudo do homem. O antropocentrismo ou o humanismo, o estudo do homem, das ciências, do raciocínio, da lógica. Outra característica é o individualismo. O que é o individualismo? A ideia no poder inventivo do homem, No poder do homem de poder criar coisas novas, de praticar, desenvolver, de ser um grande cientista. Isso é o individualismo. A crença de que o homem podia muito mais do que aquilo, Outra e última característica era o naturalismo. O naturalismo, pessoal, era o estudo da natureza através da ciência, através da experimentação, das observações para se chegar a determinadas verdades. Pela observação. O renascentismo não aceitava mais respostas dadas, puras e acabadas. Não, eles questionavam, eles pesquisavam até encontrar as respostas a partir do experimento da natureza. Então essa é a nossa característica, o naturalismo. Então foram essas as características do Renascimento. Racionalismo, classicismo, antropocentrismo ou humanismo, individualismo e o naturalismo. Por ter nascido na Península Itálica, o Renascimento teve suas três fases na Península Itálica. Essas três fases são chamadas de Trecento. O Trecento é o século XIV, onde se desenvolveram três grandes artistas do Renascimento. O primeiro deles foi o Dante Alighieri, o precursor, o pioneiro, o criador do movimento renascentista. Dante Alighieri que escreveu a obra A Divina Comédia. Além de Dante Alighieri, ainda são do Trecento, dessa primeira fase do Renascimento italiano, Petrarca. Petrarca escreveu a obra De África e é considerado o pai do humanismo. E também é dessa época o Giovanni Boccaccio, que escreveu a obra Decameron. Então esses são os três grandes artistas do Trecento, da primeira fase do século XIV. O século XV do Renascimento italiano é chamado de Quattrocento. O Quattrocento trouxe para nós Donatello, que era um exímio escultor, e trouxe Sandro Botticelli,
que pintou uma obra magnífica, O Nascimento de Vênus, que está em todo o livro de história. Uma obra belíssima, O Nascimento da deusa Vênus, né? Então esses são os dois grandes artistas renascentistas do Quattrocento, o Donatello e o Sandro Botticelli. O Cinquecento, o século XVI, é o século mais fértil do Renascimento na Itália. É nele que surgiu Leonardo da Vinci, o mais completo artista do Renascimento. Da Vinci era escultor, pintor, anatomista, engenheiro, urbanista, arquiteto, matemático, físico. Da Vinci era completo. Leonardo da Vinci foi o grande nome do Renascimento, talvez de toda a história da arte de todos os tempos, da humanidade. Leonardo da Vinci é o pintor de duas grandes obras, a Santa Ceia, ou a Última Ceia, e La Gioconda, Mona Lisa. Duas grandes e famosas obras do Renascimento artístico estão atribuídas a Leonardo da Vinci. Além dele, dessa fase também está o Rafael Sanzio. Rafael Sanzio era o pintor oficial das Madonas para a igreja. Madonas eram todas as imagens de Maria com o menino Jesus. E Rafael Sanzio era o contratado pela Igreja Católica para pintar essas imagens das Madonas, Maria com o menino Jesus. E é dessa época também o Michelangelo. Michelangelo, pessoal, ele esculpiu Pietà é Maria com Jesus morto, viu? Ele esculpiu Davi e ele é o grande pintor da Capela Sistina, no Vaticano. A Capela Sistina é onde se escolhem os papas, onde há a eleição, o conclave. Essa capela foi toda pintada por Michelangelo. Além do Renascimento na Itália, esse movimento se expandiu por outros países europeus. E aí eu gostaria de citar Portugal, com Luís Vaz de Camões. Gostaria de citar a Inglaterra, com Thomas More, que escreveu Utopia. Camões escreveu os Lusíadas, né, em Portugal. Na Inglaterra, Thomas More escreveu Utopia. William Shakespeare escreveu Romeu e Julieta, na Inglaterra. Na Espanha, Miguel de Cervantes escreveu Dom Quixote. Então esses artistas também devem ser lembrados, eram renascentistas fora da Itália. E por fim, o Renascimento também teve sua base científica, com dois grandes cientistas na época. Quem foram eles, professor Rubens? Galileu Galilei e Nicolau Copérnico. Ambos defenderam a teoria heliocêntrica, de que o Sol era o centro do universo e ao seu redor giravam os demais astros. Tudo bem? Então esse é basicamente o movimento renascentista, espero que tenham gostado e até a próxima.